Obrigado ao irmão Vitor, ao pastor, a toda a igreja, pelo convite abençoado, né? O irmão Nicolas fez essa ponte. Glória a Deus. O Mendes Barbearia, né? Meu Deus, é forte. Deus abençoe ele, a esposa, a família, toda a igreja também, os jovens que vieram juntos. E eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco através da sua boa palavra. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Vocês estão felizes mesmo? Certeza? Amém. Quando se encontraram, digam amém. Amém. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Falem comigo, por favor. Para quê? Para ser tentado. Por quem? Então ele foi ser tentado. E por quem agora? Amém. Mas quem que levou ele? Quem? Então o Espírito Santo leva ele com qual finalidade? Para ser tentado. Para ser tentado. A expressão para dá a ideia de finalidade, amém? Então a finalidade dele ser levado para o deserto é para quê? Por quem? Por quem? Amém. Pode se assentar, senão vocês vão ficar cansados. Deixa a Bíblia aberta, amém? Se puder, né? Claro. Eu acredito que todos nós conhecemos de alguma forma, ainda que talvez simples ou rasa, esse momento, esse episódio que antecede o início do boom do ministério de Jesus. Antes de Jesus dar início ao seu ministério de pregação, curas, milagres, prodígios e maravilhas, ele precisou passar pelo campo do teste, pelo campo da tentação. Nenhum ministério começa ou tem o seu início sem antes o personagem que vai realizar esse ministério ter passado pelo campo do teste. Nenhuma pessoa de sucesso, até mesmo no âmbito empresarial, social, nenhuma pessoa atinge o ápice do sucesso sem antes primeiro ter sido privada de algumas coisas, sem antes ter sofrido um pouco. Isso nós vemos basicamente na vida das mulheres que são mães. Antes delas terem um filho no colo, elas precisam sofrer um pouco com a dor do parto, as contrações, e quando a bolsa estoura, é o momento em que a criança está prestes a nascer. E a depender do parto, as dores são muito mais intensas ainda, são muito mais profundas. Mas após o nascimento da criança, vem um momento de alegria, que é quando a mãe ou o pai juntos ouvem a voz ou o gritinho da criança, do bebê, do recém-nascido, e aí eles percebem que todo aquele momento de dor serviu para que viesse um momento bom, um momento agradável, um momento que fluísse. E isso também acontece na vida de todo homem de Deus. Todo homem de Deus, todo jovem de Deus, toda mulher de Deus, todo profeta de Deus, obreiro de Deus, pastor de Deus, ele necessariamente precisa passar pelo campo do teste. Deus não pega ninguém e coloca para fazer alguma coisa de qualquer maneira, numa linguagem nossa, tá? Deus não faz com que ninguém caia de paraquedas. Deus não faz com que ninguém pegue o ônibus e já queira sentar na janelinha. Não, a pessoa primeiro precisa ser experimentada. Ela primeiro precisa passar pelo teste. É por isso que o apóstolo Tiago diz na sua carta, no capítulo de número 2, que a fé do homem de Deus, ela é como o ouro testado no fogo. Então o ourives pega o ouro, coloca sobre o fogo e tira do fogo. O ourives olha e diz: ainda não está pronto, volta para o fogo. Passa-se o tempo, ele tira o ouro do fogo de novo e diz: ainda não está do jeito que eu quero, então volta para o fogo de novo. Assim é a fé do homem de Deus. Ela é testada, ela é provada como o ouro no fogo é provado pelo ourives.
E se todo homem de Deus precisa passar pela prova do teste, se todo homem de Deus precisa ser provado, com o Filho de Deus não seria diferente. O Filho de Deus precisou também passar pelo campo do teste, precisou passar pelo campo da provação. E é isso que eu gostaria de iniciar essa breve introdução muito rápida para falar algo a você. Não pense que Deus é o Deus só de amor. Não pense que Deus é o Deus só da bonança. Não pense que Deus é só o Deus do tá bom, tá legal, tá jóia, eu estou contigo, é assim mesmo, vai nessa tua força, tu és uma bênção, você é meu filho, você é meu escolhido. Não, porque algumas teologias que estão sendo disseminadas no nosso meio, elas mostram, elas apontam, elas ensinam, elas apresentam um Deus que não prova os seus filhos. Elas apresentam um Deus que tudo que os seus filhos pedem, eles recebem. Que tudo que os seus filhos desejam, Deus vai lá e dá. Algumas teologias estão apresentando um Deus que, na verdade, não é Senhor, mas é servo. E os seus servos se tornaram senhores. Então, alguns lugares que nós vamos por aí, nós começamos a perceber que nós estamos nos colocando no lugar do Senhor e tirando o Senhor de forma figurativa do seu lugar e colocando Ele no nosso lugar. Então parece que nós estamos diante de um balcão em que nós falamos: Deus, eu quero um carro. E Deus diz: tá bom, eu vou te dar o carro porque você quer o carro. Deus, eu quero uma esposa. Então tá bom, filho, porque você é meu filho, meu bonitinho, meu escolhidinho, meu amadinho, meu lindinho, e você é meu filhinho, sabe, queridinho, então eu vou dar a esposa que você quer. E aí quando Deus não dá, nós usamos jargões do tipo: não, mas eu determino. Não, mas eu exijo. Não, mas eu profetizo. Não, se o Senhor não me der, eu vou fazer isso e aquilo. Ou seja, nós estamos tirando Deus do seu devido lugar, colocando Ele no nosso lugar, e nós querendo estar no lugar de Deus, por conta dessa teologia que diz que o crente não sofre, que diz que o Filho de Deus não passa luta. Há até um louvor que diz que a sua luta acabou e agora é só vitória, só vitória e só vitória. Então vejam que essas canções misturadas com essas pregações, que pegam um gancho com essas teologias, elas vão criando no nosso cérebro um entendimento de que agora eu faço parte da igreja, faço parte da família de Deus, logo eu não sofro mais. Agora para mim é só bênção, é só vitória, é só porta aberta, é só bons resultados, é só telefonemas bons, são só mensagens boas, são só aplausos, são só elogios, são só reconhecimentos humanos. Só que o texto nos prova o contrário, que o próprio Espírito pega Jesus e o leva, o conduz ao deserto. Não é o diabo quem pega Jesus e leva para o deserto. Não são os anjos caídos que levam Jesus para o deserto. Não são algumas igrejas que pegam Jesus e levam ele para o deserto. O próprio Espírito pega Jesus e diz: eu vou te levar para o deserto. E a Bíblia diz num texto paralelo, em Lucas capítulo 4, que Jesus não é só conduzido pelo Espírito. Lucas capítulo 4 traz a informação de que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então esse texto já me traz a seguinte lição para nós, e já cabe uma aplicação. Alguém que é cheio do Espírito Santo será levado por esse Espírito para o deserto. Alguém que é cheio do Espírito Santo vai ser conduzido por ele para um lugar no qual ele não quer ir, mas ele precisa ir, porque é esse lugar que vai fazer com que ele se torne mais cheio ainda. Então alguém que diz: eu quero ser cheio do Espírito, o que você está pedindo para o mundo espiritual é: eu quero ser levado para o campo do teste. Quando alguém diz: eu quero ser cheio do Espírito, automaticamente, por conta das teologias que são pregadas, ele está achando que está dizendo assim para Deus: eu só quero pular, eu só quero receber o dom de falar em outras línguas, eu só quero profetizar, eu só quero marchar, eu só quero revelar. Mas o mundo espiritual não entende dessa forma.
Então, quando eu digo ao mundo espiritual, quando eu dobro os meus joelhos e eu digo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo olha e diz assim, então eu vou fazer com você o que eu fiz com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Eu vou te encher e eu vou te conduzir para o deserto para você ser tentado pelo diabo. Vou dizer de novo, alguém que é cheio do Espírito é conduzido por esse Espírito para lugares que ele não quer. O profeta Jeremias, Deus falou para o profeta Jeremias, eu levarei você para pregar para um povo que não vai te dar ouvidos. Deus falou para o profeta Jeremias, não digas que és uma criança, porque eu te conheço, eu te escolhi antes que formado fosses no ventre de tua mãe. E as nações eu te dei por profeta. Como que Deus dá as nações ao profeta, para ele como profeta, se Deus já está dizendo para ele que o povo que ele vai pregar é um povo que não vai dar ouvido a ele? Como que alguém cheio do Espírito Santo vai anunciar as boas novas e Deus já está dizendo, eles não vão te ouvir? Para o profeta Ezequiel foi algo mais complexo. Deus enche o profeta Ezequiel e diz assim, você vai pregar para um povo, enquanto você estiver pregando, eles vão ranger os dentes. E aí vem alguém e diz assim, não, alguém que é cheio do Espírito Santo, tudo que ele faz flui, depende. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele primeiro é rejeitado, primeiro ele é jogado de lado, primeiro ele é abandonado, primeiro ele é tido como um louco, primeiro ele é tido como alguém que não faz parte do grupo maior. Por isso que a Bíblia está dizendo que Jesus foi cheio do Espírito e foi conduzido para o deserto. O próprio Deus conduz o profeta Ezequiel para um vale de ossos secos. Quem é que quer ir para um vale de ossos secos, meu pastor? Quem aqui quer ir pregar para um monte de ossos sequíssimos mortos, irmãos? Quem quer ir para um cemitério, irmãos? Mas o próprio Deus pegou o profeta Ezequiel e falou, vou te levar para o deserto. Então Deus, quando enche a vida de alguém, Deus está dizendo assim, eu estou te enchendo porque eu vou te preparar para você suportar as aflições. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, carrego em meu corpo as marcas de Cristo Jesus. O conselho de Paulo a Timóteo foi o seguinte, Timóteo, cumpra com o ministério do evangelista que foi dado a ti por imposição das mãos dos presbíteros. Sofra as aflições do ministério. Por que Deus me enche do Espírito Santo? Não é apenas para eu conhecer mais a sua palavra, não é apenas para eu saber explicar a sua palavra, não é para eu, entre aspas, desvendar algumas coisas que já estão aqui, mas estão obscuras para outras pessoas. Não é apenas para isso. Deus me enche do Espírito Santo para que eu seja capaz de suportar as perseguições por causa do Evangelho. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos em Lucas, no final de Lucas, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de todo o... Aí eu te pergunto, por que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo? O próprio Jesus explica, para que vocês sejam, ou em algumas versões, discernieis, o que? Minhas testemunhas. Na Judéia, em Jerusalém, na Samaria e até aos confins da terra. Aí a pergunta que nos cabe é, o que significa testemunha? É a expressão mártir no grego. Então olha o que Jesus está dizendo para esses caras, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para que, Jesus? Para eu pular? Para eu rodar? Para eu marchar? Para eu cortar o laço? Para eu fazer aviãozinho? Não! Para que vocês sejam minhas testemunhas. O que é isso no grego? Jesus estava dizendo, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do meu poder, para que vocês se tornem os mártires da história. Quando os discípulos são cheios do Espírito Santo, após eles pregarem a palavra, após a conversão das 3.000 almas,
Após a primeira cura que Pedro realiza junto com João, lá em Atos capítulo 3, o que acontece após a cura? Perseguição, prisão, aprisionamento. Como que você curou esse homem? Não era para ele ser curado. E aí começam os chicotes. E olha o que é interessante, no capítulo 3, Pedro e João vão presos. Eu estou falando que o Espírito Santo conduz as pessoas para o nível da dor, para a provação, para o ambiente difícil, para o caos, para o fogo, para a turbulência, para a tempestade, para o dia mau, para a hora das trevas. Aí eles são chicoteados diante do sinédrio. A Bíblia diz em Atos capítulo 4 que após eles serem liberados, eles não vão chorar. Eles se alegram por terem sido chicoteados por causa do reino de Deus. Por que você acha que os apóstolos foram arrastados nas praças públicas? Por que você acha que alguns serviram como poste de iluminação em Roma, queimados vivos? Por que nós achamos que alguns foram arrastados, cerrados ao meio, jogados para o Coliseu Romano e serviram de espetáculos enquanto as bestas feras os comiam vivos? Mas não negaram o nome de Jesus. Não é porque eles não queriam negar, mas é porque eles foram revestidos do Espírito de Deus. É por isso que você olha para alguém que está sofrendo, está gemendo, está gritando, mas você não consegue encontrar nos lábios dele uma palavra de reclamação, porque ele sabe que o Espírito que encheu ele num culto está fortalecendo a fé dele para ele continuar caminhando. Aí nós que não entendemos falamos assim: como que esse cara consegue? Como que essa mulher consegue estar numa prova, numa turbulência, numa luta, mas está com um sorriso no rosto, está com um cântico novo, está com a mão erguida, está com os joelhos dobrados, porque foi cheia do Espírito Santo. Talvez essa pessoa não pulou, não rodou, não falou em línguas, mas foi cheia do Espírito. Aí a prova veio e falou: vou derrubar. O Espírito Santo dizendo: isso aí você não derruba não, meu filho, isso aí está cheio da minha presença. Pode bater, pode matar, pode zoar ele, que ele permanece de pé. Então, o Espírito levou Jesus para o deserto. Quero ser cheio, pastor. Quer mesmo? Quer? Quer mesmo? É a mesma coisa. Eu estava brincando lá com um jovem lá da igreja, ele falou assim: não, eu quero a unção de Deus. Falei: quer mesmo? Tem certeza? Falei: vou fazer só um comentário com você. Só um comentário. Coisa rasa. Como que era transferir a unção antigamente? Você lembra, Val? Eu lembro. Porque era um dos símbolos da unção lá no passado. Você lembra, Val? Lembra, irmão? Nós aprendemos aqui na escola. Aprendemos sim. Então, qual que era um dos símbolos? Ah, o azeite. Ô, varão, glória a Deus, já começou. Foi bem. O azeite, muito obrigado, pastor. Sim. Eu falei para ele assim: como se fazia o azeite? Aí ele pegou a mensagem. Quando eu falei: como se fazia o azeite? Ele: Barão, já entendi o mistério. Eu falei: você entendeu mesmo? Ele falou: eu entendi. Eu falei: o que você entendeu? Fala para mim. Aí ele falou assim: não, o azeite lá no passado era feito pela azeitona, sim ou não? Eu falei: sim. Aí ele falou: só que a pessoa que fazia o azeite, ela torturava a azeitona. Ela amassava a azeitona. Ela pisava na azeitona. Para sair o quê? O azeite, sim ou não? Eu falei: então tá vendo o que você está pedindo para Deus? Eu falei: você pode pedir, desde que você esteja cheio. Porque se você estiver cheio, Deus vai te torturar, mas vai exalar de você o bom perfume de Cristo Jesus. Eles não vão olhar a sua aparência, eles vão olhar a sua essência. Porque o profeta Isaías diz assim, Isaías capítulo 53, se não me falha a memória, depois alguém puder confirmar, Isaías 53, verso 6. E olhando nós para ele,
não víamos nele aparência alguma. Olhando nós para ele, falando de quem? De Cristo. Não vimos nele aliás, formosura alguma é a expressão que ele usa. Algumas versões, traduções dizem aparência, mas na que eu li, ele vem e diz formosura alguma. Como que alguém olhava para ele e não via formosura? Mas lá em Mateus capítulo 13, quando os fariseus mandam os seus empregados para prenderem Jesus, e Jesus está lá pregando diante do povo, e curando um aqui, curando outro ali, libertando outro ali. Aí os empregados dos fariseus chegaram para prender Jesus, e de repente Jesus está falando assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão que os vossos pais comeram no deserto, eles comeram e morreram, mas quem comer desse pão aqui viverá eternamente. Aí os caras que foram para prendê-lo voltaram correndo para os seus responsáveis. Chegaram lá, os caras falaram: cadê Jesus? Eles disseram assim: nunca vimos alguém pregar com tamanha autoridade como ele prega. Não tinha formosura, mas tinha a essência do óleo fresco de Deus que exalava da sua vida. Por isso que quando Jesus falava, as pessoas se calavam. Por isso que quando ele liberava a palavra, alguém era curado. Por isso que alguém que tocava no manto da sua orla recebia a cura. Não tinha maquiagem, não tinha cílios, não tinha blush, não tinha cabelo liso, não tinha um corte legal, mas tinha a essência do Espírito de Deus que exalava da vida dele. O que nós precisamos é de menos aparência e mais essência do reino de Deus em nós. Para se fazer o suco da uva, ela precisa ser pisada. Suco de uva é gostoso, não é? Mas para esse gosto gostoso vir sobre a nossa boca, alguém teve que pisá-la. Sabe qual é o problema? Que nós queremos a unção, mas não queremos o preço dela. Não, eu quero ser usado por Deus. Glória a Deus. Prepare-se para as dores. Prepare-se para as aflições. Prepare-se para gemer. Prepare-se para se encontrar como Paulo, aprisionado e sem ninguém para te visitar. Só as cartas e os pergaminhos. Prepare-se para o Calvário. Prepare-se para a cruz. Então o Espírito de Deus leva a gente para esses lugares, irmãos. Eu costumo dizer para os meus parceiros lá da igreja: bem-vindo ao mundo real de Deus. O mundo da dor, do sofrimento. Porque como que o povo de Israel mais crescia? Como que o povo de Israel mais crescia, irmãos? Quanto mais o povo de Israel era perseguido, mais o quê? Atos capítulo 9. Quanto mais a igreja era perseguida. Aí hoje, no século 21, o que nós queremos? Não quero dor, não. Glória a Deus. Eu quero crescer a igreja, eu quero crescer espiritualmente, mas sem passar pela prova. Então, se eu cresço sem passar pela dor, não é crescimento, é inchaço. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Porque se eu não tenho dor, eu não cresço. Havia até uma frase, eu não sei falar, mas se não me engano é no pain no gain, sem dor o quê? Sem ganho. Eu quero ganhar, eu quero sofrer. E o reino de Deus, você mais perde do que ganha. Gente, você está ficando doido? Tô não. Jesus falou: aquele que perder a sua vida, achará. Glória a Deus. Então, para eu achar alguma coisa no reino, o que eu tenho que fazer? Perder
Eu perco a minha vida para o diabo quando ele vem me tentar de todos os lados. E a minha carne está quase indo. Pelo meu desejo humano, eu estou, mano, eu vou. Mas o Espírito de Deus que está em mim, ele me puxa e diz, rapaz, é do altar, volta! Aquele que perder a sua vida, acha lá. E alguém vem para o reino de Deus só pensando em ganhar. E ao contrário. Quando eu venho, eu perco aqui, mas eu ganho. Alguém aí quer ser cheio do Espírito Santo? Quer mesmo? Quer mesmo? Para partirmos para outro tópico. O próprio Jesus falou para os discípulos quando ele os convidou: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. O próprio Jesus falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Glória a Deus. Bem-aventurados que sofrem injustiça por causa do meu nome, porque deles é o reino de Deus. Glória. Então, quanto mais eu estou na prova, alguém que está na carne diz que ele está perdendo muito. Aleluia. Mas o reino de Deus está olhando para essa pessoa e dizendo assim: filho, você está ganhando tanto. Glória a Deus. E essa pessoa consegue ver o que ninguém vê. Porque quem olhava para Estevão sendo apedrejado estava dizendo: ele está morrendo. Mas enquanto ele não morria, ele via os céus abertos, oh glória! E Jesus assentado do lado direito do Pai. Era pedrada nele e a revelação descendo. Era pancada nele e a revelação de Deus descendo. Por isso que o soldado romano, quando furou o lado de Jesus e houve trevas sobre a face da terra, houve tremor na terra, os mortos saíram dos sepulcros, o soldado romano disse: verdadeiramente nós matamos o Filho de Deus. Glória a Deus. Então, se você está no campo da prova, guarde isso. Se você está no campo da tentação, é porque você está cheio do Espírito. Glória a Deus. É mesmo, irmão, mas eu não falo em mistério, mas eu estou na prova. Está cheio do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. É o Espírito que está te levando. É o Espírito que está te conduzindo. É o Espírito que está fazendo você passar por essa situação. Para depois dela sair de você o melhor azeite, o melhor suco da uva, o melhor perfume que vai iluminar a cidade. Porque não se pode acender uma lâmpada e colocar debaixo de um pote. Depois dessa aprovação, haverá tanta glória de Deus na sua vida que as pessoas, ao olharem para você, vão ter que colocar um véu na frente. Porque o Espírito de Deus usará a tua vida de forma espetacular. Depois dessa prova, haverá coisa grande de Deus através da sua vida. Pessoas serão curadas através da sua mensagem. Pessoas serão tocadas através da tua oração. Pessoas diabos vão se manifestar através da tua presença. Sem que você tenha que falar uma só palavra, alguém vai te respeitar como nunca te respeitou. Não é por causa do seu diploma, não é por causa do seu dinheiro, não é por conta da forma que você fala, é por causa da graça, das marcas que você carrega em seu corpo. São as feridas, é o sangramento, é a dor, é a doença, é o pânico, é a prisão. Essas coisas fazem de um homem de Deus um servo de excelência. Quais são os casamentos mais fortes hoje? Os que mais passaram pela dor, pela privação, pelas dificuldades, pelas brigas, desentendimentos, mas superaram, passaram e hoje estão firmes e de pé para a glória de Deus, porque passaram pela dor lá atrás. Aleluia! Glória,
Lá atrás foi muito ruim, mas insistiu, apanhou, lutou, estudou, fez curso, foi, errou, caiu, levantou, caiu de novo, levantou, mas hoje está aí. Assim é a vida do homem de Deus. Diz o apóstolo Paulo que é de glória em glória. Então é assim, eu venci uma prova hoje, deu um tempinho, amanhã, prova de novo. Deu um tempinho, respirou, deu uma limpa, relaxada, prova de novo. E quanto mais prova, mais unção, mais graça, mais revelação, mais mensagem, mais poder de Deus. Mais portas se abrindo, mais milagres acontecendo, mais vidas sendo tocadas, mais pessoas sendo restauradas, porque a glória de Deus não somos nós, mas é a glória de Deus em nós, através da dor, através da prova, através da provação, através da língua difícil, é a bênção de Deus em nós, através da situação. E aí Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, amém? Para quê mesmo? Para ser tentado. Deus estava testando Jesus, mas o diabo estava tentando ele. Deus estava testando Jesus, provando Jesus, mas o diabo estava tentando ele para fazê-lo cair. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Tiago diz no capítulo 1 de sua carta, no verso 13, que Deus não pode ser tentado por ninguém, e a ninguém tenta, e ninguém ao ser tentado diga, por Deus fui tentado. Então Deus não tenta ninguém, Deus testa, Deus prova. E qual é a finalidade de Deus nos provar, irmãos? Sermos o quê? Aprovados. Deus não prova você por provar. Há uma finalidade dessa aprovação. É para você ser aprovado por meio dela. É para você sair dela de uma forma diferente. Porque guarde essa frase no seu coração. Se você não mudar através dessa aprovação, tudo vai se repetir. Vou repetir. Se você não mudar através dessa aprovação de Deus, tudo na sua vida vai se repetir. Já ouviu a expressão andar em círculo? Assim será se você não aprender com essa prova. Então por que Deus está me provando? Para eu aprender alguma coisa. E para eu ser aprovado. Deus não quer te provar para te reprovar. Ele quer te aprovar para fazer você subir de nível. Porque é de glória em glória. Então ele leva Jesus para o deserto. E aí o diabo, ele é um ser oportunista. O diabo é um ser oportunista. Porque ele trabalha de acordo com os nossos desejos. Porque leamos o verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então ele jejua 40 dias e 40 noites. Após os 40 dias ele tem fome. E é fome física mesmo, carnal, fome mesmo. Aí olha o verso 3. Então o tentador, aproximando-se, ele disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Como que eu sou tentado? De acordo com a concupiscência dos meus olhos. O que quer dizer concupiscência? Desejos. Então eu vou ser tentado de acordo com os desejos dos meus olhos. Vocês se lembram como que Eva foi tentada? Ela olhou para o fruto. Gênesis 2. Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore primeiro era boa para se comer
vejam que ela vê primeiro, ela olha, porque a nossa tentação, ela vem de acordo com os desejos dos nossos olhos. Por isso que nós falamos que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Então, como que eu caio? Ou como que começa a minha queda? Com os meus olhos. Porque o que eu armazeno no meu cérebro, o que eu armazeno aqui nessa cachola, é o que eu vejo primeiro. Depois é o que eu ouço. Por isso que eu preciso tomar muito cuidado com os meus olhos. Com certeza você já deve ter ouvido o seguinte ditado: nem tudo que reluz é ouro. Porque às vezes os meus olhos vão olhar para um lugar e vão dizer assim: é bom, mas não é o tempo. Glória a Deus. Não é que não é bom, mas não é o tempo. Leiamos de novo. Vendo uma mulher que a árvore era boa para se comer. Então ela viu, ela observou e falou: é boa para se comer. Segundo, agradável aos olhos. Então era algo que agradou os seus olhos. Então eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que tem agradado aos meus olhos. Meu Deus. Como começa uma traição? Sejamos honestos aqui, sim ou não? Vamos ser honestos, sim ou não? Quando algo agrada os meus olhos. Quando suponhamos que esse vaso, essas plantas, esse modelo de vaso, de plantas, já não agradam mais os meus olhos. Já não brilham mais os meus olhos. Já não encantam mais os meus olhos. Já não causam mais desejos nos meus olhos. Então, sem que eu perceba, eu começo a olhar para outro tipo de vaso. Que vai fazer o quê? Atrair os meus olhos. Porque eu já deixei de considerar esse vaso bom. Então eu passo a olhar fixamente para um outro tipo de vaso que agrada os meus olhos. E que eu percebo que é bom para comer. Porque o vaso que eu olhava antes já não é bom para mim. Então eu olho para outro vaso. E aí eu começo a dizer: é bom, é agradável e é desejável. Está no texto. E árvore boa e desejável para lhe dar entendimento. E tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido. Então a tentação que eu vou enfrentar, que eu vou vivenciar, estará ligada diretamente aos meus olhos. Por isso que Jesus falou em Lucas assim: se o teu olho te faz pecar, porque é melhor você entrar com um olho ou cego no reino de Deus do que com os dois e parar. Se as tuas mãos te fazem pecar, faz sentido agora, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Porque os nossos pecados primeiro vêm com os olhos. A mulher que você tem hoje, que você é casado com ela hoje, você escolheu ela primeiro com os olhos. O marido que você tem hoje, você escolheu ele primeiro com os olhos. Talvez para mim ele não seja bonito, mas para você é. Porque a beleza está nos olhos de cada um. O que é bonito para você não é para mim. E vice-versa. Porque a beleza está nos olhos de cada um. Para algumas pessoas o amarelo é lindo, para outras é péssimo. Para algumas mulheres o rosa é a cor favorita delas, para outras elas odeiam o rosa. Porque os olhos são os olhos. Então com o que eu devo tomar cuidado? Os olhos. Porque o que eu vejo, eu armazeno aqui e desce para cá. Por isso que o desejo de Moisés não era ver a esposa. O desejo de Moisés não era ver o povo. O desejo de Moisés era ver a glória de Deus.
Glória a Deus, aleluia. Porque uma vez que os olhos deles estivessem postos sobre a glória de Deus, ele não teria mais olhos maldosos, maliciosos para nenhuma outra coisa. E aí ele insiste, ele clama: eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. O Senhor falou: tá bom, fica na fenda da rocha. Sobe o monte e vai na fenda. E lá eu vou passar. Você vai ver só uma fagulha da minha presença. Porque se eu mostrar tudo, você cai. Você é terra. Você é mortal, filho. Você é pequeno. Eu só vou passar, mas mesmo assim eu quero ver. Deus passa, ele olha. Quando ele tira os olhos, ele desce o rosto dele. O rosto dele está coberto de glória. E a Bíblia diz que ele tem que colocar um véu no seu rosto. Por isso que a Bíblia diz assim, que os olhos de Deus estão acampados em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Irmão Richard, você está dizendo que eu não posso olhar para as coisas? Não é isso? Porque se você também não olhar, você tem algum problema. A pergunta é: como você olha? Porque olhar alguma coisa e falar assim é bonito, não tem problema. Sim ou não, irmãos? Sim. Sim ou não, irmãos? Sim. Eu posso falar para esse Japão: rapaz, você é um jovem bonito, irmão. Que Deus te abençoe e tal, mantenha esse filme normal. Agora, a forma que eu olho pode ser diferente. E a mulher, por exemplo, a mulher sabe quando algum homem está olhando para ela de forma diferente. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E as coisas estão tão evoluídas que até nós homens aprendemos isso. Antes a gente não tinha, né, mano? Essa noção: ah, não, essa minha amiga, você quer, tá? Nada a ver, pô, é besteira. Mas as coisas estão tão... Sim ou não, pastor? Sim ou não, irmãos? Sim. As coisas hoje em dia, irmãos, elas estão tão assim, ó, que até nós homens já começamos a pegar as coisas no ar. Sim ou não? Sim. A gente pega as coisas no ar agora, sim ou não? Eu não estou falando que a gente tem a mesma sensibilidade da mulher, mas alguns toques a gente já começou a pegar. Ixi, está aqui, ó, dá paz até de longe. Não chega nem perto disso aí, mano, é de longe. Deus abençoe, vai lá com Deus, irmão, paz. Porque é prova. Deus está falando, hein? Irmãos, sim ou não, irmãos? Sim. Isso que eu estou falando aqui, eu falo com a minha esposa. A gente, com o tempo, eu vou usar uma linguagem lá de fora, tá bom, pastor? Vou usar a linguagem lá de fora. A gente está ficando malandro. Quando eu falo, a gente fala nós, todos nós aqui. E a palavra de Deus te dá essa sabedoria. E você bater o olho e falar: ó, isso aí você tem que se afastar. Por que você tem que se afastar? Porque a Bíblia diz que da aparência do mal eu tenho que fugir. Aleluia. Irmãos, veja isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o que Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele o quê? E ele o quê? E ele o quê? Mas quando a Bíblia vai falar da aparência do mal, ela não fala para resistir. Ela fala para fugir. Glória. Então veja como são as coisas. Eu, com a força em Deus e com a resistência, eu consigo vencer o diabo. Mas se eu lutar, encarar o pecado, eu não consigo vencer. Então o que eu tenho que fazer? Glória, glória. Por que você está fugindo, varão? Você é um frouxo ou não, varão? Eu estou fugindo justamente porque eu sou forte. Porque eu sei que se eu ficar, eu vou cair. Então Glória. eu fujo. Porque o dia que Davi não fugiu, ele caiu. Glória. E sabe qual é o momento mais perigoso da minha vida e da sua vida? Sabe qual é o momento mais perigoso da minha e da sua vida? Quando tudo está bem. Porque para Davi, pastor, estava tudo bem. Ele deveria estar na guerra, mas ele não foi, enviou outras pessoas e ficou. Ah, tá tudo bem. Tem um pessoal que guerreia por mim aí, que ministra por mim e tal. Ah, tem umas irmãs no copo lá que estão orando por mim mesmo. Tem uma consagração de noivado da minha casa lá, as irmãs sempre falou: estou orando pela sua vida, meu jovem. Amém. Ah, as irmãs estão orando por mim.
Eu vou lá? Nada. Eu vou ler a Bíblia? Não vou nada. As irmãs estão orando lá por mim? Tá tudo bem comigo. É nessa que eu falo, tá tudo bem. Glória. Não estou com os olhos mais na palavra. Não estou com os olhos mais na oração. Não estou com os olhos mais na minha esposa. Aí de repente, Glória. hoje eu não posso ver essas coisas, meu Deus. Misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Aí daqui a pouco. Rapaz. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Isso aqui, olha o perigo. Comparação. Lembra que dentro de casa diz. Jesus. Glória. Aqui eu vi ali. Opa, meu Deus. Jesus. Esposa de Potifar, varão. Mas aqui eu tenho em casa, ô Jesus. Estou falando isso aqui para todos, irmão, amém? Amém. Porque eu estou falando, eu estou usando nosso exemplo de homem, mas isso aqui pega você mesmo também. Glória. Você olha e fala, ixi, esposa de casa, meu Deus. Ô Jesus, que prova, meu Deus. Por que eu fui casar com esse homem? Ô meu Pai, é isso mesmo, Senhor. Meu Deus, mas lá no serviço passou uma coisa assim tão. Jesus, meu Pai, tira essa coisa da minha cabeça, Senhor, mano. Glória a Deus. Aí a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque a gente começa a negociar. E aqui eu já quero partir para o final. E por que eu não posso negociar? Porque o diabo falou assim para ele: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Ele não pensou para responder. Ele não demorou. Ele não foi refletir. Ele não disse assim: vou pensar e depois te dou a resposta. Meu Deus. Glória. Aleluia. Deus. Porque a demora da minha resposta, eu estou falando no aspecto da tentação, lembra? Eu estou falando de um seminário, de uma faculdade, de repente seu patrão te pediu uma coisa na empresa que realmente você não sabe. Você falou, ô chefe, vou estudar. Não estou falando nesse ano, tá vendo? Eu estou falando no âmbito espiritual, no quesito da tentação, no pecado. No âmbito do pecado, a minha demora na resposta demonstra o quanto que eu tenho de interesse. Meu Deus, é forte. Glória. Fala a Deus. Então o pecado veio. Se eu ficar assim, será? Acabou. 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 Porque se eu não dou a resposta de bate pronto, eu caio. Deus pode levantar de novo? Pode, mas você já caiu. Sendo que você podia ter evitado, ou que nós podíamos ter evitado. Se a nossa resposta fosse mais rápida, mais enérgica. Não quero. Vou fugir. Vou sair correndo que nem um doido. Vou me afastar. Não quero. Não traz mais aqui. Não manda me ligar mais. Não manda me chamar mais. Não quero mais aqui na porta. Não traz mais pra cá. Não quero ver. Não quero ver. É forte. Por quê? Porque eu sei que se eu insistir nisso aí, eu vou cair. Porque eu não sou um super-herói. Eu não sou um super pregador. Eu não sou a quarta pessoa da Trindade. Se eu ficar, eu vou cair. Mas se o casamento tá uma bênção, mas eu posso não cair só no telho. Eu posso cair em outra coisa. Cair em mentira, cair roubando dinheiro, cair enganando alguém, cair dando golpe em alguém. Eu posso cair de diversas formas. É Deus. Mas se o ministério está tão bem mesmo, mas se eu não vigiar, eu vou cair. Glória. Porque é o meu olho. Aí eu fico brincando, não, é só uma mensagem, não pega nada. Não, é só uma foto, você viu aquela foto, vaso?
Você viu, menina? Nossa, você é louco, para. Não tá. Meu Deus, daquele jeito e pá. É daquele jeito mesmo, Vasco. Daquele jeito. Se não vigiar, a sua queda vai ser daquele jeito. E aí depois você vai ver que nem cachorro molhado pedindo ajuda. Então não é melhor você cortar agora, Vasco? Não é melhor você amassar isso aí agora? Não é melhor você lançar uma outra palavra? Não, mas está tão bonito hoje. Estou mesmo. Foi a primeira coisa que a minha esposa falou para mim de manhã. Está tão linda hoje. Glória a Deus. Tive uma noite tão abençoada com meu esposo que eu estou me sentindo até mais linda. Você acredita? Já está no meio. Porque quando a gente vai se posicionando, eu não estou falando que se você se posicionando você não vai cair, mas fica mais difícil. Consegue pegar a mensagem? Começa a cair resistência. Fala, ixi, ali é embaçado, mano. Ixi, ali é difícil, Vasco. Ali, meu irmão, você vai tomar uma lapada, você vai tomar uma invertida que você vai ficar até sem jeito. Mas só que nós não, a gente fica negociando com o pecado. A gente brinca. Ai, você viu o que ele falou? Ah, você viu o que ela falou? Ah, não, mano, mas você viu a proposta? Vai mudar a minha vida. É mesmo, mano? Mas tem que tomar cuidado, Vasco. Se for inimigo no meio da proposta, Meu Deus. tirando você sorrateiramente, ó, puxando. Então, irmãos, a tentação nossa virá de acordo com os nossos olhos. Virá de acordo com os nossos olhos, irmãos. Dinheiro, carro, fama, casa que você almeja, tudo, irmão, pode ver, tudo começa com seus olhos. Você bate o olho e fala, rapaz, bonito, gostei dessa caixa. Vou comprar uma caixa dessa lá pra casa. Vamos. Gostou? Gostei. Achei legal, bonito. Tudo começa assim, mano. Nossa, esse carro. Por quê? Nossa, o banco é assim, tem ar-condicionado, é completo, é 2.0, não sei o quê. Não, ele é flex e tal. Nossa, faz tantos por hora. Nossa, amei. Nossa, meus olhos, assim, olha esse carro. Começa assim, irmãos. Tudo na nossa vida. É casamento, é filhos, é projeto, é faculdade, é dinheiro, é sonho. Começa com a visão. Você começa a imaginar, olhar, vislumbrar. Pode ser assim. Não, mas isso. Não, mas aquilo. Não, a igreja, eu penso na igreja assim, galeria, do tal, com entrada, estacionamento, quando você quantos carros, um púlpito assim, tantos jovens desse lado, as irmãs no meio, as pessoas ali, quantos banheiros. É a visão, você começa a olhar. Por isso que Deus falou para Ezequiel, o que você está vendo aí? No vale. O que você vê? Porque por mais que são ossos sequíssimos, mas são ossos sequíssimos. O problema, Ezequiel, é se você fala para mim que você não está vendo nada. Ainda que estejam mortos, mas você está vendo alguma coisa. Porque a gente tem visão, irmão, sim ou não? A gente bate o olho e fala, ixi, é isso que eu quero. Ou não, ixi, não é isso que eu quero. Que eu sei que se eu for por esse caminho eu vou me perder. Se eu for por esse caminho, ixi, minha família já era. Meu ministério acabou. Meu emprego acabou. Minha reputação acabou. Então isso tudo, irmãos, é alguém que é cheio do Espírito. Por que eu estou falando dessa volta toda já para a gente fechar? Porque quanto mais você buscar em jejum, guarde isso no seu coração, irmãos. Quanto mais você buscar em jejum, quanto mais você buscar em oração, mais você vai ser tentado. É óbvio, à medida que você vai ficando mais santo, vai se aproximando, vai se limpando, mas você vai passar por mais dificuldades. Não pense em você que quanto mais você jejuar, quanto mais você orar, mais longe o diabo vai estar. Ele vai estar mais perto. Jesus estava fazendo o que aqui? 40 dias, 40 noites. Fazendo o que, irmãos? E quem estava lá? Então a gente fala assim, não, ora que ele vai sair daqui. Ele vai sair, irmãos. Como ele saiu. Mas no momento oportuno ele volta. Porque ele é um oportunista. É por isso que nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, jovens de Deus, mães, esposas, maridos, enfim, nós precisamos tomar cuidado com as oportunidades. Porque
Porque existem coisas que são boas, mas não é o tempo. Tem coisa que eu olho e falo, é bom. Mas eu olho e falo, não estou preparado para isso. Então eu sei que não é o meu tempo. Ah, mas seu amigo fez. Ele estava preparado. Que Deus abençoe ele. Ainda não estou. Eu sei que é bom para mim, mas não é o tempo. Então, quando não é o tempo, vou fazendo o que é o tempo. Depois vai chegar o tempo. Glória. Não demore, irmãos, para responder quando a proposta vier. Volto a dizer, estou falando de proposta pecaminosa. Não estou falando de, meu chefe me deu uma proposta tal. Aí você tem que saber, é você, o seu serviço, o seu desenvolvimento, sua vida com Deus, é você. Estou falando de pecado. Não podemos demorar para responder o pecado. E toda vez que você for tentado, guarde isso. Você vai ser tentado quando você estiver sozinho. Nós seremos tentados quando estivermos sozinhos. Porque quando a serpente conversa com Eva, Adão não está em casa. Não é palestra de casal, você. Esse é o problema. Está muito tempo sozinho, se é que você me entende. Você é mulher e a gente é homem. Ficar muito tempo sozinho é perigoso. Tá falando que eu tenho que casar? Não, não é isso não. Tá falando que eu tenho... Não é isso não. Estou falando que você tem que tomar cuidado quando você estiver sozinho. Porque nós nunca vamos fazer algo errado perto de outras pessoas. É sempre distante. Verdade. É sempre longe. Você se lembra, pastor, quando que o povo de Deus, no monte de Moisés falou assim, fica no meu lugar e eu vou lá no monte conversar com Deus. Ele ficou 40 dias lá também, 40 noites. O povo olhou e disse assim, o líder não está perto. Ele está demorando. Façamos um bezerro de ouro para nós. Nós precisamos tomar cuidado quando estivermos sozinhos. O perigo é maior quando a gente está sozinho. Posso dizer uma coisa? Não tem forte. Se não for o Espírito Santo, como eu falei no começo, segurando a nossa mão, Aleluia. Glória. a gente cede a pressão. Porque os nossos olhos, meu Deus, é bom, é agradável, é desejável, é gostoso. Eu quero. Aí o diabo vem e diz, você não quer? Transforme e come. Jesus poderia ter transformado as pedras em pães e comida, irmãos. Guarde isso no seu coração e passe no microfone ao pastor. Só que o gosto seria de pão, mas o peso seria de pedra. Glória. Assim é o pecado na minha vida e na sua. O gosto é gostoso, mas o peso é de pedra. Eita glória. Glória. Por isso, Deus está falando com alguém aqui. Eu não estou aqui para falar que você é fraco. Estou aqui para te alertar e dizer, tome cuidado, porque o gosto pode ser de pão, mas o peso vai ser de pedra. Glória. Meu Deus. O começo é doce, é gostoso, mas o final é amargo. Glória. Por isso que a gente precisa, em nome de Jesus, irmãos, se revestir do Espírito de Deus. Porque quando a pressão vier, a tentação vier,
Diga ao fraco: eu sou forte. Eu até quero, eu até estou capengando, mas o Espírito de Deus está pegando na minha mão. Tem alguém que está orando por mim, tem alguém que está intercedendo por mim. Tem alguém que está estendendo as mãos de madrugada em favor do meu nome, da minha casa, da minha família, do meu ministério. Porque se fosse pela minha força, eu já teria parado, eu já teria desistido, eu já teria caído. Mas tem alguém que está intercedendo, dizendo: Deus guarda, Deus protege, Deus levanta, Deus livra, Deus ajuda, Deus envia teu anjo, Deus corta o laço, quebra a lança, queima os carros no fogo. E quando a gente fala: é agora, eu vou cair, o Espírito de Deus vem, tira. E alguém fala: rapaz, mas não estava tudo combinado, estava tudo certo, estava não, mas o Espírito de Deus falou comigo, joguei no carro, na rua, na moto, no farol, no bar, na lanchonete, na balada, na esquina, logo, todo mundo louco lá. Deus tomou alguém lá e falou: não vai. E eu falei: opa, Glória a Deus. já entendi, Jesus, então não é para ir. Então a gente precisa estar sensível à voz de Deus. E só está sensível à voz de Deus quem está no campo da tentação. Que paradoxo, né, irmãos? Tipo assim, rapaz, mas de um lado Deus está testando, de outro lado o diabo está tentando, e o Espírito Santo está no meio. É isso aí mesmo, é assim que vai. É por isso que Jesus olhou no final e disse para o diabo: apartai de mim, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Por que o diabo não rebateu? Por que o diabo não quebrou as cadeiras? Por que o diabo não entortou o braço, colocou a mão para trás, ficou de joelho, ficou gritando: vou te matar, eu te odeio, eu não quero você, vou acabar com a vida dele? Por que o diabo não fez essa cena toda? Porque Jesus venceu todas as propostas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está o resultado, quando eu e você vencemos. Quando a nossa carne diz: pega, rapaz, você é bobo. Faz, rapaz, você é tonto. Vai, menina, ao seu estado. Vai logo. Aí você vence uma hoje. Passa o tempo, você vence outra, quase invencível, mas você vence. Aí passa uma, você, meu Deus, agora não vai dar não. Meu Deus, agora não dá, eu não consigo. Aí você vence de novo. Quando de repente você menos imagina, o Espírito Santo enche você de uma forma, começa a te usar de uma maneira, por conta das guerras que você venceu lá atrás. O que nós vencermos hoje, irmãos, vai refletir nas guerras que vamos enfrentar amanhã. Davi só enfrentou o gigante Golias porque já tinha matado o urso e o leão lá atrás. O que você está vencendo hoje vai te dar capacidade para você vencer coisas maiores amanhã. Então, em nome de Jesus, você não vai ceder a essa proposta. Você não vai cair nesse laço. Você não vai cair nessa armadilha. O Espírito de Deus vai te dar palavras, vai te dar direção, vai te dar um novo caminho, mas você não vai cair. E a autoridade de Deus estará nos teus lábios para você dizer: pode ir, Satanás, porque aqui você não vai arrumar nada, porque o Espírito de Deus está comigo. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Põe a mão no coração assim. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir forças sobre mim, o pastor, o presbítero, toda a igreja. Força, Senhor, para nós vencermos as outras batalhas que virão, as propostas, as tentações, as dificuldades, as pelejas. Que o Senhor nos guarde, meu Pai. Às vezes a gente perde e nem percebe, Senhor, mas nos guarde, nos dê a Tua palavra, nos enche do Teu Espírito, Senhor, para nós discernirmos o que é do Senhor e o que é do diabo e o que é da nossa carne. Oh, meu Deus, nos dê discernimento espiritual.
Abra, Senhor, a nossa visão para nós conseguirmos perceber e visualizar as maldades no ar. Porque às vezes, Senhor, no serviço, na escola, na faculdade, na rua, há muita maldade no ar, na conversa, no bate-papo, na mensagem, na internet. E a gente não consegue às vezes perceber, meu Pai. Mas em nome de Jesus, nos dê essa sensibilidade. Nos dê, Senhor, essa graça para a gente notar, perceber, evitar, fugir, correr, dizer não e repreender com base na Tua palavra. Ajuda-nos, meu Pai, porque sem o Senhor nós não conseguiremos, pois somos pó, falhos, miseráveis, mortais, pequenos e finitos. Mas sabemos que o Senhor é grande, é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, em nome de Jesus, guarde a nossa igreja, os nossos pastores, a nossa casa, a nossa família, os filhos, a empresa, o trabalho, Senhor. Ajuda-nos a dizermos não à tentação, mas dizermos sim ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor?